onisciência do Senhor para conosco. Deus Todo-Poderoso, venha continuar abençoando os teus filhos que contribuem em prol da tua obra. Venha agraciando, Senhor, a cada um. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu venho te pedir, honra o teu filho, o teu servo que vai ministrar a tua palavra na noite desse dia. Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a entendermos, a compreender a maneira qual o Senhor vai estar usando o teu servo. Deus de poder, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão William está estando neste momento. Glórias a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Satanás tentou impedir que nesta noite estivesse aqui. Fui consertar, não sou mecânico, mas no deserto aprendi a ser, né? Fui tentar consertar a roda do carro do meu irmão. Entrou um cisco no meu olho, acabou dando uma irritação. Mas estamos aqui porque queremos, acima de tudo, também adorar ao Senhor. Eu quero que os irmãos, sem perca de tempo, em rápidas palavras, nesta noite, vamos estar meditando para a nossa breve meditação no livro de Marcos, segundo o Evangelho da Bíblia Sagrada, livro de Marcos, capítulo 16, e o versículo 15, em o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, este texto que tem por base como texto áureo para esses eventos de missão. Todos acharam? Pode dizer amém? Amém. Graças a Deus, vamos ler a palavra do Senhor. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E a igreja diz: amém. Graças a Deus. Poderá sentar, meus prezados irmãos. Sente na presença de nosso único e suficiente Salvador. Amados e queridos, quando eu estou em uma noite como esta, uma noite que tem como finalidade de estar memorizando, de estar mencionando a respeito de missão. Embora muitos em nosso meio, embora muitos em nossos dias, pode não entender o que significa exatamente missão. Missão, meus prezados e queridos, é um propósito que ele está dentro do centro do coração de Deus. Propósito este que tem uma finalidade de trazer a paz para o ser humano. Propósito este que tem como finalidade de trazer resgate para o ser humano. Propósito este que não tem outro a não ser a paz para o ser humano. O ser humano, ele na verdade, se nós olharmos diligentemente dentro da palavra do Senhor, nós vamos encontrar, meus prezados irmãos, desde o princípio, Deus, ali no livro de Gênesis, ele demonstrando já para o primeiro homem, chamado Adão. Nós vemos ali, meus prezados irmãos, que Deus, ele demonstrou que ele tinha uma missão para Adão. E qual era essa missão? Essa missão que Deus tinha era uma missão que Deus colocou o homem ali, fez tudo para ele e colocou ele ali como mordomo. Deus colocou Adão ali para cuidar daquilo que ele tinha criado. Deus ele tinha uma missão na vida de Adão, de ser um mordomo, de ser um dispenseiro daquilo que Deus havia criado. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada,
nós vamos entender que missão é um querer. Missão da parte de Deus é aquilo que Deus quer para o homem. E o que é aquilo que Deus quer para o homem? É aquilo que Deus quer trazer a paz. Deus criou o homem com muito carinho. Deus criou o homem ali no Jardim do Éden, demonstrando total amor e zelo para com o ser humano. Portanto, Deus já em Gênesis, ele começa a demonstrar que ele sempre se preocupou com uma missão. Ele colocou Adão para supervisionar. Ele colocou Adão para ali estar cuidando daquilo que ele tinha colocado em suas mãos. Eu já quero abrir um entre parênteses nesta noite para fazer uma pergunta, e que esta pergunta ela venha ecoar nesta noite. O que você tem feito com aquilo que Deus tem entregado em suas mãos? Seja ele por ordem espiritual, seja ele por ordem física, seja ele por ordem material. Como está este relacionamento que Deus tem confiado em suas mãos? Nesta noite que você, eu, nós possamos e compreender que Deus tem uma missão. Deus também tem uma missão na vida de cada um, para que cada um zele daquilo que Deus ele tem colocado em suas mãos. Mas não para por aqui, meus prezados irmãos. Nós vemos que Deus, já no livro de Gênesis ainda, nós vemos que Deus, ele escolhe um homem por nome de Noé. Ali Deus tem um propósito, ali Deus tem uma finalidade. Qual é essa finalidade? De levantar um homem em meio a uma geração corrupta, em meio a uma geração perversa, em meio a uma geração que estava caída espiritualmente, em meio a uma geração que tinha se distanciado de Deus. Deus agora escolhe um homem por nome de Noé, para ser um construtor de uma arca. E o que significa a arca? A arca era aquilo que ia trazer a salvação para a sua família. A arca é aquilo que ia trazer salvação em meio àquilo que seria tudo destruído. Eu quero dizer nesta noite que você, eu, nós também fomos chamados por Deus para construir salvação para a nossa vida, para a nossa casa. Você, eu, nós fomos chamados para construir salvação para o nosso lar. Por isso que vem a Bíblia dizendo no livro de Provérbios: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, ela desmorona a sua casa. Por isso, meus amados irmãos, que a responsabilidade de salvação, ela está incumbida, ela está direcionada para as nossas vidas. Temos uma missão em nosso lar, de construirmos salvação para o nosso lar, salvação de joelhos, salvação de comunhão com o Senhor. Até essa semana atrás, o Senhor falou no meu coração que tudo que um pai de família ele faz, ele desmorona a esposa, ele desmorona os filhos e desmorona tudo. Assim também vice-versa a mulher. Por isso, meus amados irmãos, que temos esta missão da parte do Senhor também, de estarmos sempre, de termos esta construção. Fomos chamados para construir salvação no nosso lar. E eu não vejo outro meio de nós construirmos salvação, a não ser diante da palavra de Deus. Não tem outro método, não tem outro jeitinho brasileiro, não existe outro parâmetro, não existe outra saída, não existe outro meio de novela, não existe outra historinha que nós possamos espelhar. A pessoa que se espelha em histórias de novela, ela está falida espiritualmente e possessivamente, também fisicamente, porque tem tudo que não presta. É por isso que a palavra de Deus ela diz que existiu dois homens. Estes homens
em uma areia. O outro construiu a sua casa em uma rocha. Logo após veio a inundação, destruiu a casa que estava na areia. Eu quero dizer nesta noite que todos nós temos um sonho da parte do Senhor. Todos nós temos um sonho de vida. Todos nós temos um sonho, uma esperança. Mas estes sonhos, eles vão se desmoronar se você não construir dentro da palavra de Deus. Esses sonhos, ele vem para, aliás, esses sonhos que não estão de acordo, não são construídos na palavra de Deus. O diabo, ele vem e ele arrasa com tudo. Os vendavais da vida, os problemas fazem desmoronar. É por isso que muitos sonhos, eles desmoronam. Sonhos de casamentos, quantos casamentos perdidos, quantas vidas econômicas também falidas. Mas nós que construímos diante do alicerce da palavra de Deus, estamos certos que a qualquer momento vamos chegar à finalização dos nossos sonhos. Louvado o nome do Senhor Jesus. E nós vemos também que Deus, dentro da palavra do Senhor, nós vemos que Deus escolhe Abraão. Deus tinha uma missão na vida de Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, saia do meio da sua parentela. Ou seja, Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Abraão, bem-aventurado o homem que não assenta na roda dos escarnecedores. Abraão, bem-aventurado aqueles que não seguem o caminho dos pecadores. Saia da sua parentela, porque tem toda gente que não presta. Aleluias. E Abraão, sem perda de tempo, ele seguiu a voz, ele honrou a vocação, ele honrou a missão que Deus tinha na vida de Abraão. E qual era esta missão? Era a missão de ser pai de uma poderosa nação. Eu quero dizer nesta noite que Deus também escolheu a cada um de nós para sermos pais de grande nação. Mas William, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que lá em João capítulo 15, versículo 16, a palavra de Deus está nos dizendo: não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-la conceda. Não foi você que decidiu de uma vez, de uma hora para outra, a vir a uma determinada igreja. Não foi você que a qualquer momento você decidiu a receber um convite de um ente querido, como foi o meu caso. Com 12 anos de idade eu recebi um convite de uma tia minha para ir num culto de criança. E eu tinha 12 anos e até hoje não esqueço a mensagem da noite, que foi a que transformou a minha vida. Aquela mensagem daquela noite foi: ainda que a sua mãe ou seu pai se esqueça de ti, eu jamais me esquecerei de vós. E realmente é o que eu vivi, meus prezados irmãos. A minha mãe tinha me esquecido, meu pai também. Eu vivi e sobrevivi com vó. Aquilo entrou e fez uma explosão no meu coração. Pessoa que, como eu, que não chorava por tapa de polícia, não chorava por nada, nem pela morte dos meus pais, quando penso que não, por causa dessa palavra, eu desabei a chorar. Chorei como nunca tinha chorado, porque a palavra de Deus, ela entrou dentro do meu coração. E nesta noite não é diferente. Louvado o nome do Senhor. Assim como Deus, ele vocacionou Abraão para ser pai de muita nação, você também está incumbido, como citei o versículo, você ir dar fruto e o seu fruto permanecer. Você também tem que ser pai de muitas almas. Nós fomos vocacionados por Deus para ser pai de muitas nações. Quantas nações
nações você tem ganhado para o Senhor? Quantas almas você tem ganhado para o Senhor? Sabe por que não ganhamos almas para o Senhor? Porque não amamos almas. É uma dura realidade. Só quem tem amor por almas pode ter vontade de ganhar almas e sucessivamente ser pai de nação. Deus escolheu Abraão para que ele fosse pai de uma poderosa nação. E nós vemos, meus prezados irmãos, que Deus também escolheu Moisés. Moisés, Deus vocacionou com uma missão, um propósito, para ir lá e resgatar o povo de Israel do Egito. O povo de Israel vivia mais de 400 anos o povo vivia de miséria, sendo escravizado, mas Deus agora vocaciona Moisés para ir lá e tirar aquele povo do Egito. Quando eu olho para essa história, eu lembro de que Judas, no livro de Judas, ele é um livro antes de Apocalipse. Ele diz no versículo, tem um versículo que Judas, ele diz: e apiedai-vos de alguns. Olha só, no versículo 23 de Judas, que é um livro antes de Apocalipse, no versículo 23, porque só tem um capítulo, está escrito assim: e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Ou seja, fomos chamados com a mesma chamada que Moisés teve, que é a chamada de resgatar o povo do Egito. Quantas pessoas estão dentro do Egito que nós conhecemos? Quantas pessoas estão presas nas garras de Faraó? E simplesmente olhamos para tudo isso e deixamos passar desapercebidos. Mas eu, você, nós fomos vocacionados com o propósito de tirar, como diz aqui no versículo 23 de Judas, salvar alguns. Fomos chamados para isso. E se fosse citar, meus prezados irmãos, a Bíblia toda, ia tomar todo o tempo que me resta. Mas a missão que Deus sempre manifestou foi esta. Foi sempre Deus, ele se manifestou com uma missão para a humanidade. E em Jesus, meus amados irmãos, não foi diferente. Jesus, ele veio tendo também uma missão, desceu a este mundo, tinha uma missão de morrer na cruz do Calvário, para que através da cruz ligasse o homem a Deus, e assim levantar um povo, levantar um novo Israel de Deus, que é a igreja. Nós fomos chamados, fomos levantados, e uma certa feita, Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, sobre esta pedra que as Escrituras, estou parafraseando, porque não diz isso, a Bíblia fala, Jesus dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É aí que entra uma contradição teológica entre muitas igrejas, mencionando Pedro como esta devida pedra, que não foi. Pedro não foi esta pedra. As Escrituras de Gênesis e Apocalipse, ela menciona somente uma pedra, que é Cristo. E a Bíblia fala que Jesus levantou a igreja com a finalidade de pregar a palavra de Deus. Mas como que eu vou pregar a palavra de Deus? Como que eu vou pregar a
a palavra de Deus se eu não aprendo? Como eu vou pregar a palavra de Deus se eu não aprendo sobre a palavra de Deus? Não tem como. É por isso que muita gente não se preocupa em pregar, porque não aprende a palavra. E como eu aprendo a palavra? Eu aprendo a palavra lendo a palavra, ouvindo a palavra. A Bíblia Sagrada, ela é a boca de Deus falando para o ser humano. É por isso que na Bíblia Sagrada, ela tem vida, ela tem saúde, ela tem riqueza, ela tem saída para todas as áreas, sem esquecer nenhuma, todas as áreas que o homem precisa: área conjugal, área paternal, área fraternal entre os irmãos, área física, material. A palavra de Deus ela tem, por isso que é muito importante. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia fala assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela tem poder para discernir, separar entre almas e espíritos, juntas e medulas. Por isso que é importante nós pregarmos, mas para pregarmos temos que ter contato com a palavra. Temos que pregar a palavra de Deus. Não é fácil. Por quê? Porque quando você começa a pregar, ela vai vir situações na sua vida, como já aconteceu na minha, para que você viva aquilo que você está pregando. Por exemplo, se você prega sobre o amor, no outro dia vai vir um irmão tribuloso diante de você, para que você prova aquilo que você pregou sobre o amor. Mas, com a graça do Senhor, passamos. A igreja do Senhor, ela foi vocacionada, está vocacionada com uma missão de pregar, uma missão de viver a palavra de Deus. Temos uma missão da parte do Senhor, uma missão de vivermos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi feita para se viver também. Quando o Senhor, Ele veio trazer o sermão do Monte das Bem-aventuranças, dali por diante nós encontramos todos os conselhos da parte do Senhor para a humanidade viver. Por quê? Porque o Senhor sabe, Deus sabe, que se nós vivermos a palavra, nós vamos viver bem, nós vamos